Pronto aí para começarmos mais uma parábola? A minha Bíblia já está aqui, ó. Pega a sua Bíblia também e vamos para o momento agora de estudo. A parábola dos criados inúteis ou dos servos inúteis. Esse é o tema que hoje vamos estudar. Mas antes de avançarmos, como você sabe, a gente gosta sempre de orar, pedindo a bênção do Senhor para o estudo da Bíblia. Ora comigo mais uma vez. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos e termos a Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo que seja mais uma vez o nosso professor. Que Ele abra nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua palavra. Fica com cada amigo, com cada amiga que está orando comigo agora. E que a Tua presença em nossa vida possa ser sentida. E que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração no estudo de hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então ao estudo. Lucas capítulo 17. Minha Bíblia já está aberta aqui em Lucas 17. Iremos ler os versos 7 a 10. Leio assim. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terás que agradecer ao servo porque esse fez o que lhe havia sido ordenado? Assim também vós deveis, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Eu gosto dessa parábola. Ela traz lições importantes para a nossa vida e ela trata de um tema muito especial, o tema do serviço, da disposição que nós devemos ter para servir ao Senhor. O texto nos fala a respeito de um senhor que possui servos. E ele agora apresenta uma situação hipotética. Jesus diz assim: qual é o servo que depois de ter trabalhado no campo, na lavoura, cuidando do gado, vem agora e assenta-se à mesa? É assim que ele faz? Bom, certamente não. Alguém que trabalhou no campo, alguém que guardou o gado, cuidou do gado, quando volta para casa, antes da ceia, primeiro ele precisa lavar-se. O natural. Mas o dono da casa não pediria a esse servo para se sentar à mesa, antes que ele se preparasse, se lavasse, se cingisse e então preparasse a ceia, para que o Senhor comesse. E depois do Senhor comer, ele então comeria. Jesus está citando aqui um costume da época. Era assim que as pessoas agiam, assim os servos agiam. As mesas eram preparadas para que os senhores se alimentassem. O servo não sentava à mesa com o Senhor. O servo não comia primeiro e nem durante a refeição. O servo comia depois. Cristo vai e apresenta uma segunda situação hipotética. Porventura terá que agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia sido ordenado? Você então agradece ao servo por tudo que ele fez? Ele diz: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Nas duas situações mencionadas por Cristo, tanto o servo, ao voltar do campo do trabalho com os bois, não se assentaria à mesa com o seu senhor, mas antes ele deveria preparar a mesa
para o seu senhor ter a refeição. Isso seria o caminho lógico. Agora, a segunda situação que Jesus coloca. Esse senhor, uma vez que ele chamou o servo e o servo preparou a mesa e ele se alimentou, ele deve agradecer o servo por aquilo que ele fez? Se esta era a sua obrigação? Você sabe que há um outro detalhe interessante nos tempos da Bíblia. Os servos mais humildes da casa tinham a função ali de lavar os pés das pessoas quando chegassem. Então Jesus está dizendo que esse servo, ele deveria primeiro cuidar do seu senhor, cingir-se, lavar-se, depois preparar a mesa, depois deixar que o senhor se alimentasse, depois se alimentar. Interessante que esse servo não deveria esperar uma palavra de gratidão depois de haver feito o que lhe foi ordenado fazer. Então Cristo está falando de que esse homem faria tudo o que lhe foi ordenado fazer e deveria estar contente por isso. Jesus termina a parábola dizendo: somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Em outras palavras, nós devíamos não apenas fazer aquilo que nos foi pedido, mas devíamos fazer também além do que nos foi pedido. Porque se fizermos apenas aquilo que nos pediram, somos servos inúteis. É uma história pequena, simples, mas ela ilustra uma verdade muito especial. A verdade de que o nosso serviço para Deus deve ser feito sempre da melhor maneira possível. Não apenas aquilo que Ele nos pediu, mas irmos além daquilo que Ele nos pediu. O servo inútil é aquele que faz o básico. O servo altruísta é aquele que vai além, que faz aquilo que não foi pedido. Para que esse servo faça isso, deve haver em seu coração uma disposição natural de servir, de fazer o bem ao seu Senhor. Você percebe que em nossa carreira cristã é exatamente isso que nós precisamos fazer? Nós precisamos, em nossa carreira, entender que o nosso relacionamento não é com a instituição, não é com o templo físico, é com o dono da igreja, é com Cristo. A nossa relação é com Ele, o nosso serviço é com Ele. Pode aparentar em algum momento que nós estamos ali servindo à comunidade, e é verdade que nós podemos ter serviços à comunidade, mas tudo isso fazemos pensando em nosso relacionamento com Cristo, porque Ele nos ensinou assim. Agora, qualquer esforço que eu fizer, se não estiver intimamente ligado a uma experiência com Jesus, de nenhum valor ela terá. O que nós precisamos entender é que as nossas obras, elas não contribuem na nossa salvação, mas elas apenas evidenciam quem está salvo e quem não está. Uma pessoa que mantém o seu relacionamento com Cristo, ele naturalmente vai praticar as boas obras. Naturalmente haverá uma disposição em fazer sempre o seu melhor. E para não ser considerado um servo inútil, ele vai além daquilo que lhe foi pedido. Você percebe que muitas vezes nós queremos fazer apenas o mínimo necessário? E muitas vezes somos taxados, então, de medíocres. Você sabe que a palavra medíocre é aquele que está no mediano. Então, se estamos no mediano, se estamos na média, nós somos medíocres. E para não sermos medíocres, nós devemos estar acima da média. Estar acima da média tem a ver com a entrega completa para servir ao Senhor, para estar disposto a fazer tudo aquilo que Ele nos pede, para auxiliarmos aquele que precisa, para andarmos no caminho que Jesus andou, para irmos a segunda milha. Aliás, esse foi um claro ensino de Cristo no Evangelho. Se alguém te pedir para andar uma milha, vai 2 com ele. Ou seja, faça o dobro do necessário.
Em tudo que nós fazemos para Deus, devemos buscar fazê-lo com a máxima eficiência possível. E quando você começa com as coisas simples, Deus permite que você cada vez mais faça coisas melhores para Deus. Eu nunca me esqueço, na minha infância, que eles deram a mim a função de diácono na igreja. Eu tinha lá 14, 15 anos de idade, mas eu tinha a maior alegria, a maior satisfação de ser o primeiro a chegar na igreja. E em posse das chaves da igreja, ainda que um juvenil, eu abria toda a igreja, pegava ali algumas franelas que haviam numa gaveta, limpava todos os bancos da igreja da poeira que eles recebiam, e quando o primeiro adorador chegava na igreja, na hora do culto, tudo já estava pronto. Os bancos já estavam limpos, as luzes já estavam ligadas, os ventiladores funcionando, tudo estava pronto para a hora da adoração. Você pode achar esse serviço um serviço muito simples, mas a gente fazia com todo gosto. Por quê? Estávamos fazendo para Deus. Era para o Senhor que a gente fazia. E eu nunca esqueço dessa índole juvenil de fazer o melhor para Deus. Aconteceu um dia algo bem engraçado. Eu fui para a igreja, abri a igreja, limpei todos os bancos, acendi as luzes, tudo estava pronto para a adoração. Mas os adoradores não chegavam. E então deu a hora do culto, passou a hora do culto e não apareceu sequer um adorador. E eu pensei, o que aconteceu hoje? As pessoas não viram à igreja, se esqueceram de Deus. De repente eu me lembrei que era um sábado à noite e não havia culto na nossa igreja nesse dia. Eu havia ido num dia errado para a igreja. E eu fiquei pensando, que alegria, né? Eu tinha ir para a igreja. Até dia que não tinha culto, eu lá estava, com toda alegria, com toda satisfação. Esse é o que Deus coloca em nosso coração. É o desejo de sempre fazer o nosso melhor para Ele. E quando você faz com dedicação, quando você faz com entrega, quando você caminha a segunda milha, você então será considerado um servo fiel, não um servo inútil. Eu não sei quais são as responsabilidades que Deus tem colocado em suas mãos, mas eu, como pastor, acompanhei muitos diáconos ao longo do meu ministério. E eu conheço pessoas simples, humildes, alguns até iletrados, mas são os primeiros a chegarem nas igrejas. E eles cuidam da casa do Senhor com todo zelo, com todo carinho. Eles fazem sempre além daquilo que lhes é pedido, porque eles têm no coração um desejo muito grande de servir ao Senhor. Deixa eu perguntar para você. Você hoje está seguindo a Jesus? Você está servindo a Ele? Ou você frequenta uma igreja apenas para ser servido? Essa é a diferença de um discípulo e de um membro. Muitas vezes o membro é aquele que vai à igreja apenas para ser alimentado. Ele gosta de boas músicas, gosta de bons sermões, depois ele vai embora. Ele não está disposto a contribuir. O discípulo não. Ele gosta dessas coisas, mas ele está ali disposto a ser o cantor, a ser o pregador, a ser aquele que está ali para servir. Essa é a diferença. Você percebe que para muitos o cristianismo se resume a uma frequência à igreja, muitos uma vez por semana, e você vai e passa ali 1, 2 horas na igreja para apaziguar a consciência e volta para casa. O cristianismo não passa disso. Jesus classifica esse tipo de gente como servos inúteis. Nós temos que crescer em nossa experiência com Deus. Nós temos que andar uma segunda milha. Temos que fazer além daquilo que nos é pedido. Outro dia eu conversava com o Senhor e ele me falava a respeito disso. Ele frequenta a igreja há décadas, mas ele sente um vazio muito grande no coração, porque ele vai e aprende sempre das mesmas coisas, ouve sempre falar os mesmos ensinos, e ele não está crescendo no conhecimento, a sua religião não desafia a galgar novos níveis, a buscar novos objetivos, a servir com maior intensidade. Mas é assim que Deus nos desafia. Todos os dias devemos clamar a Deus por novos desafios, por novas formas de servir, por mais intensidade em nosso trabalho. Sabe por quê?
porque mente vazia é oficina de Satanás. Quando a nossa mente está vazia, quando nós estamos com tempo de sobra, nós naturalmente iremos por caminhos errados. Mente vazia, oficina de Satanás. A nossa mente deve estar constantemente ocupada. O nosso tempo deve ser tomado com coisas úteis. E nós devemos em todo momento estar sempre perguntando: o que eu posso fazer para servir o Senhor? O que eu posso fazer para que o Evangelho possa continuar sendo pregado? O que eu posso fazer para ajudar a apressar a obra de Deus, a obra da pregação do Evangelho? Esta é a preocupação do servo inteligente, do servo competente. Nós não esperamos um lugar à mesa. Ali estamos para servir à mesa. Nós não esperamos que lavem nossos pés. Ali estamos para servir e lavar os pés dos outros. Jesus é o nosso modelo. Lembre-se do que ele disse: o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. É esse tipo de cristão que Deus espera de nós, uma liderança servidora, alguém que esteja ali para servir e não para ser servido. Felizmente, o que notamos dentro de muitas igrejas hoje são pessoas que estão ali apenas para serem servidas. E essas pessoas estão tão acostumadas a serem servidas que elas são ásperas, são críticas. E se alguma coisa na liturgia não vai tão bem, são as primeiras a criticar. Se alguma coisa sai errada, são as primeiras a dar gargalhadas. Elas não estão ali para ajudar. Não estão ali para servir, estão ali para receber e para fiscalizar. Conhece esse tipo de gente? Conhece? Eu conheço. Meu amigo, o desafio para nós hoje é não sermos esse servo inútil da parábola. E sabe como a gente pode não ser? Sabe como podemos ser um servo competente? É depois de ter cuidado do gado, depois de ter cuidado da terra, depois de chegar em casa e cuidar da mesa, servir o nosso Senhor, ainda estar ali, disposto para aquilo que nos for pedido, sempre dispostos a andar uma segunda milha. É assim que a gente se torna um servo útil, um servo a quem Deus um dia vai louvar, um servo que um dia ouvirá dos lábios de Cristo: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ah, meus queridos, é isso que nós precisamos hoje. Essa disposição de servos, em sermos servos úteis para Deus. Deus quer usar você. E se você se colocar nas mãos dele, se você tiver essa disposição, ele vai te ajudar. Pensa nisso. O Senhor tem para você um lugar na sua vinha. O Senhor quer que você seja um servo útil. Por isso hoje pense assim: o que eu posso fazer para Deus? Como eu posso usar os meus recursos, os meus dons, os meus talentos, o meu tempo para fazer algo para Deus? Caminhe a segunda milha. Atreva-se a servir e você viverá o verdadeiro cristianismo que Jesus espera de todos nós. Vamos orar por isso hoje? Pai querido, a nossa vida está em Tuas mãos. Nós não queremos ser esses servos inúteis da parábola, mas nós queremos ser servos dedicados e úteis. Servos que amem ao Senhor e que vivam em Tua presença, sempre dispostos a caminhar a segunda milha. Não queremos ser membros, espectadores, que apenas vão à igreja para serem alimentados. Queremos ser discípulos, envolvidos no Teu trabalho. Por isso, Pai, aceita a nossa entrega e nos ajuda a encontrarmos um lugar em Tua vinha. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.